Olá, pessoal! Nessa aula de hoje, vamos falar um pouco sobre o sinal de uma função afim, as suas características e também vamos falar sobre inequações de primeiro grau, que são inequações geradas pela função afim. Vem comigo nessa aula! Quando se trata de função afim, algo muito importante a se analisar é o sinal da função. Isto é, determinar quando é que a minha função afim ela é positiva e quando é que a minha função afim é negativa. Em outras palavras, quero saber quais são os valores de x para qual tem a minha função afim positiva e para quais valores de x eu tenho que a minha função afim é negativa. Já sabemos que a raiz da função é o valor de x tal que f de x igual a zero. Geometricamente, e falamos isso na aula anterior, a raiz da função toca o eixo x. Então, o gráfico de uma função afim toca o eixo x na raiz da função. Também já sabemos que o coeficiente angular a, que é aquele coeficientezinho que multiplica o x da minha função afim, determina se a reta é crescente ou decrescente. Sabendo disso, conseguimos fazer uma análise interessante, tá certo, pessoal? Então, primeira situação, se o a é negativo. Bem, se o a é negativo, então a minha função ela é decrescente, tá certo? A minha função ela é decrescente, ela vai tocar o meu eixo x na raiz da função. A raiz da função vai ser dado por menos b sobre a. E a partir disso, eu consigo compreender quais são os valores para qual a minha função é negativa e para qual a minha função é positiva. Então, se o a é menor que zero, isto é, a função é decrescente, o y é positivo nesta região onde a minha reta está acima do eixo x. Note que, ao escolher um ponto qualquer, tá, da reta aqui acima, quando tomamos esses valores de x aqui, que está à esquerda de menos b sobre a, que é a raiz, o y se associa no gráfico a um valor positivo, tá? Então, desta maneira que compreendemos que a minha função tem sinal positivo, tá certo? Então, neste caso aqui, tem sinal positivo à esquerda de menos b sobre a e tem sinal negativo à direita de menos b sobre a. Note que quando eu escolho qualquer valor que é à direita de menos b sobre a, isto é, maior do que menos b sobre a, o ponto que vai estar associado ao gráfico, isto é, o y, ele vai ser um valor abaixo do eixo x, isto é, um valor que é negativo. Tá certo? E é dessa maneira aí, então, que eu determino o sinal da minha função. Y é maior que zero, então o x é menor que menos b sobre a. Então, essa região aqui, menor que menos b sobre a, é a minha região positiva, tá? E a minha região é negativa quando o meu x é maior do que a raiz da função, isto é, quando é maior do que menos b sobre a. A ideia é análoga, porém invertida se o a é maior do que zero. Se o a é maior que zero, a minha função é crescente, e aí qualquer ponto que eu tomar aqui para a minha raiz, eu tenho aqui a raiz sendo menos b sobre a. Qualquer valor que eu tomar à esquerda, ou seja, menor do que menos b sobre a, então, se eu tomar aqui esse valor aqui abaixo, eu observo que eu vou ter valores abaixo do meu eixo x. E aí vai dar valores o quê? Negativos, tá? Então, por isso que
se o meu y, tá? Se eu tenho y menor que zero, é porque o x está aqui menor do que menos b sobre a. Ou, se o x é menor que menos b sobre a, então a minha função ela é negativa. E a minha função ela é positiva se o meu x está à direita de menos b sobre a, que é a raiz da função. Em outras palavras, se eu tomar um x à direita aqui de menos b sobre a, eu vou observar que o meu y está acima do meu eixo x, e isso significa que o valor de y aqui é positivo. Isso aí é muito importante porque vai nos ajudar a analisar alguns sistemas de inequações, tá certo? Bem, já que vamos falar dos sistemas de inequações, antes precisamos falar o que é uma inequação, tá? E o que seriam as inequações? Bem, inequação é uma sentença matemática que apresenta pelo menos uma incógnita e representa uma desigualdade, diferente de uma equação, que aparece ali a igualdade. É claro, nesse momento vamos estar trabalhando com inequações, tá? De funções afins. Então, essa inequação vai ter apenas uma incógnita, tá? Vai ter aquela característica apenas de uma incógnita. Então, olha só, eu tenho aqui um exemplo, tá? Mas antes disso, observe o seguinte: quais são as principais desigualdades aí que aparecem? Maior ou igual, menor e menor ou igual. Então, quando você tiver uma sentença matemática que aparece maior, maior igual, menor ou menor igual, nós vamos chamar essa sentença matemática de inequação. Tá certo? Bem, como que resolve uma inequação? O método de resolução de uma inequação é muito semelhante ao método de resolver uma equação. A ideia é isolar o x para encontrar os valores de x que vai satisfazer aquela equação. Tá certo? Bem, então a ideia aqui é isolar x. Para isso, o que eu posso fazer? Eu posso somar mais 1 de ambos os lados da inequação. Vai ficar 2x maior ou igual a 1. Note que mais 1 menos 1 dá 0, então cancela, e 0 mais 1 dá 1. Tá? Alguns professores gostam de ensinar, pega aqui o menos 1, joga para o outro lado, mais 1. Tá certo? Nesse momento, o que eu vou fazer com a minha equação? Eu vou dividir por 2. A ideia é, então, isolar aqui o x. Se eu dividir 2 por 2, vai ficar 1 vezes x, e dividir por 2 de cá vai ficar 1 sobre 2. Quer dizer, eu acabei de encontrar uma solução, tá, para essa inequação. Que solução seria isso aqui? Bem, a solução para essa inequação é qualquer x dentro dos números reais, tal que x é maior ou igual a meio. Tá certo? Maior ou igual a meio. Gostaria ainda de criar aqui um outro exemplo, tá? Um outro exemplo. 1 menos 3x menor que 0. Olha só, eu quero resolver essa inequação. 1 menos 3x menor do que 0. Vamos resolvê-la. Bem, eu vou subtrair 1 de ambos os lados, porque eu quero isolar o x, tá? Então, aqui vai ficar menos 3x menor, 0 menos 1 vai ficar menos 1, ok? Bem, nesse caso agora, eu tenho aqui negativo. Quando nós estamos numa equação, habitualmente, o que eu faço? Eu multiplico por menos 1, para que esse valor fique positivo. Ao fazer isso, eu vou ter que 3x
E aí uma diferença que tem nas inequações é quando você multiplica ou divide uma desigualdade, por um número negativo, você precisa inverter essa desigualdade. Então aquele símbolo que era de menor agora fica maior, tá? E aí, desta maneira, vamos conseguir dar continuidade aí na inequação. Agora eu vou dividir por 3, e ao dividir por 3 eu vou ter que x maior do que 1 sobre 3, 1/3. E aí eu tenho a solução sendo x pertencente aos reais, tá ok? X é maior do que 1/3, tá certo? Bem, eu trago aqui um outro exemplo, tá? Eu tenho aqui um outro exemplo de inequação para tratarmos aqui. Veja só. Então aqui eu tenho uma fração, aqui eu tenho uma outra fração, tá? E eu tenho uma sentença matemática com uma desigualdade, então isso aqui caracteriza a inequação. Para me resolver essa inequação, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o mínimo múltiplo comum, tá? Vou fazer o mínimo múltiplo comum de 3 e 2. Para me calcular o mínimo múltiplo comum de 3 e 2, eu venho ao lado, certo? Vou fatorar ambos por números primos, tá? Se eu dividir aqui por 2, aqui, bem, o 3 não é divisível por 2, então eu vou apenas descer ele. 2 dividido por 2, 1. Agora eu vou dividir aqui por 3. 3 dividido por 3 vai ficar 1. 1 não é divisível por 3. Eu fecho aqui e aí eu multiplico esses valores. 2 vezes 3, 6. E eu acabei encontrando o mínimo múltiplo comum, que é igual a 6. Uma vez feito isso, eu vou dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador, certo? 6 dividido por 3 será 2, e aí eu pego o 2 e multiplico pelo numerador. O numerador é x menos 1. Menos 6 dividido por 2 é 3, e eu pego o 3 e multiplico aqui por x menos 2. E aqui, bem, aqui o meu denominador é 1, 6 dividido por 1, 6 vezes 2, 12. Certo? Bem, agora eu posso simplificar esse 6 com esse 6. Por que eu posso simplificar? É porque eu simplesmente pego e divido toda essa inequação, ou melhor, eu multiplico toda essa inequação por 6. E ao multiplicar toda inequação por 6, quer dizer, eu multiplicar essa sentença por 6 e essa sentença por 6, eu acabo simplificando, né? 6 dividido por 6, 1, e não vai alterar o meu resultado. Aqui eu vou aplicar uma propriedade, que é a propriedade distributiva, também conhecida como chuveirinho, para obter os resultados aqui resolvendo parêntese. Bem, 2 vezes x vai ficar 2x, 2 vezes menos 1 vai ficar menos 2, menos 3 vezes x, menos 3x, e menos 3 vezes menos 2 vai ficar mais 6, menor ou igual a 12. Então, já consegui reduzir a minha inequação, e aí nesse momento eu vou isolar o x, tá? Mas antes disso, olha só, 2x menos 3x vai ficar menos x. Menos 2 mais 6 vai ficar mais 4, menor ou igual a 12. Menos x é menor do que 12 menos 4. Menos x é menor do que 8. Neste momento, eu multiplico por menos 1 a minha inequação e eu vou ter x invertendo a desigualdade, tá? Maior ou igual a menos 8. E essa aqui é a solução para essa minha inequação. X pertencente aos números reais, tal que x precisa ser maior ou igual a menos 8. Tá certo? Bem, e para finalizar, vamos falar de sistemas de inequações, tá? Sistemas de inequações. Bem, eu trouxe um caso bem simples e bem particular
porque eu quero utilizar um método bem simples para resolver ele, tá? Mas eu gostaria que observasse o seguinte. Isto daqui, pessoal, isso daqui é um sistema de inequações na qual eu observo estas duas inequações aqui, ó. Eu tenho a primeira inequação e tenho também a minha segunda inequação. Então, uma maneira de resolver, ou melhor, de escrever isso daí, é escrever as sentenças menos 1 menor do que 2x e 2x menor ou igual a 4. Então, eu teria que estar resolvendo aqui estas duas inequações, tá certo? Resolvendo essas duas inequações. Resolvendo essas inequações aqui, são inequações aqui independentes, observe. Chamando essa aqui então, né, de 1, essa aqui de 2 e resolvendo, eu vou ter o seguinte. Para a primeira, eu tenho menos 1 menor que 2x, tá certo? Então, isso, se menos 1 é menor que 2x, 2x é maior do que menos 1, tá? E aí, então, vai ficar x maior que menos 1 sobre 2. Resolvendo a segunda inequação, eu vou ter 2x menor ou igual a 4. Isso mostra que x é menor ou igual a 4 dividido por 2, ou simplesmente x é menor ou igual a 2. Bem, como interpretar, tá, esses resultados? Uma maneira bacana de olhar para isso daqui é olharmos para as soluções geométricas de cada uma destas inequações, tá certo? Então, aqui eu tenho uma representação que será para a primeira inequação, aqui para a segunda. Essas retas são as retas dos reais. E aqui será a minha solução. Tá certo? Bem, para a primeira equação, eu tenho x maior que menos meio. Vamos lá? Bem, eu tenho aqui, vou marcar aqui menos meio, ok? Então, aqui menos 1 sobre 2. Os valores que satisfazem essa solução são os valores maiores do que menos meio. Então, são valores que estão à direita de menos meio. Eu vou achurar a reta. Então, seria esses valores aqui. Observe que eu tenho aqui uma bolinha. Essa bolinha é aberta porque eu tenho x maior. Eu não tenho sinal de igualdade. Significa que a minha fronteira aqui, menos meio, não pertence a esse conjunto. Tem que ser maior do que esse conjunto, tá certo? Bem, para a segunda inequação, x tem que ser menor ou igual a 2. Bem, se é menor ou igual a 2, fica à esquerda de 2. Eu vou achurar a esquerda de 2, tá? E a bolinha é uma bolinha fechada, porque aqui eu tenho o sinal de igualdade, né? Menor ou igual. Significa que o 2 está na extremidade. A solução de uma inequação é a solução para ambas simultaneamente. Isto é, eu quero achar a solução que satisfaz as duas simultaneamente. Então, aqui eu tenho menos meio, aqui eu tenho o valor de 2 e, observe, a esquerda de menos meio não satisfaz a primeira inequação, então não serve para mim. No meio, entre menos meio e 2, note que satisfaz as duas inequações, então ela vai fazer parte da minha solução. E a direita do 2 não satisfaz. Bem, a direita, né, do 2 aqui não satisfaz a minha segunda inequação, então não vai satisfazer a minha solução. Agora, observe, o meu 2 aqui, ele é bolinha fechada, tanto na segunda inequação, quanto
ele está presente aqui na primeira inequação. Então, aqui a bolinha é fechada. E aqui eu consigo trazer a minha solução. Quer dizer, a minha solução S aqui vai ser x pertencente aos reais, tal que o meu x é maior que menos meio e menor ou igual a 2. Pessoal, existe um macete para resolver esse tipo de problema específico, tá? Olha, eu vou até apagar aqui. Olha que interessante, eu tenho que seria mais rápido resolver isso daqui. Bem, temos aqui a nossa inequação, sistema de inequações, que é isso daqui, certo? Temos aqui nosso sistema de inequações. O que eu posso fazer aqui? Eu posso dividir essa inequação por 2. Se eu dividir por 2, todo mundo, o que vai acontecer? Eu vou ter menos 1 sobre 2, menor 2 dividido por 2 fica 1, então fica 1 vezes x. E aqui 4 dividido por 2, 2. Olha isso daqui, pessoal. Olha a relação disso daqui com a relação disso daqui. Aqui já me traz a solução. Já posso escrever solução x pertencente aos reais, tal que menos meio é menor que x, menor ou igual a 2. Certo? Então, aqui eu tenho uma maneira alternativa para resolver esse tipo específico de sistema de inequações. Tá? E para fechar, vou fazer um último exemplo. Esse daqui, de maneira diferente, vamos observar que não será possível fazer qualquer estratégia rápida, tá? Porém, conseguimos aqui transformar isso aqui num sistema. Temos aqui o primeiro e o segundo sistema. Chamar isso aqui de 2, esse aqui de 1, e vou resolver aqui cada um deles, tá certo? Bem, o meu primeiro sisteminha, quem que é? Meu primeiro sisteminha é 2x menor ou igual a menos x mais 9. Resolvendo, jogando menos x para lá, tá? Ou somando mais x de ambos os lados, eu vou ter 3x menor ou igual a 9. Vou dividir ambos os lados por 3 e vou ter x menor ou igual a 3. Bem, uma vez que eu resolvi essa primeira inequação, vou para a minha segunda inequação. E na minha segunda inequação temos menos x mais 9 menor ou igual a 5x mais 21. Vou subtrair 5x de ambos os lados, vai ficar menos x menos 5x. E o 5x aqui, ele vai ficar zero, né? Eu tenho aqui 21. E somando 9 de ambos os lados, tá? Ou melhor, subtraindo 9 de ambos os lados, esse 9 aqui vai sumir e aqui fica menos 9. Menos x menos 5x fica menos 6x. E 21 menos 9 é igual a 12. Vou multiplicar por menos 1 essa inequação. Eu vou ficar com 6x. Inverto a minha desigualdade. E aqui fica menos 12. Vou dividir por 6 de ambos os lados. De cá vai ficar x. E de cá fica menos 12 dividido por 6, que é menos 2. Cada uma dessas inequações eu consigo representá-la, tá? Representá-la fazendo um estudo para elas, tá certo? Eu consigo representá-la aqui e podemos obter uma solução geométrica para poder definir isso daí. Olha só, olhando para a minha solução geométrica, temos o seguinte. Então, olha só, para a primeira inequação, eu já coloquei aqui o 3. O que eu vou ter? Eu vou ter o seguinte, x menor ou igual a 3. São os valores aqui à esquerda de 3, dado que o meu 3 está na extremidade, tá?
porque eu tenho sinal de igualdade na minha inequação. Então, aqui é x menor ou igual a 3, o igual, eu faço a bolinha aqui ficar fechada. Para esse outro caso, também aparece a igualdade, eu vou fechar a bolinha, porém, nesse caso aqui é x maior do que menos 2. Então, x maior que menos 2, eu tenho que ir para a direita do menos 2. E agora, eu preciso encontrar a solução para a minha inequação. Encontrar a solução para a minha inequação, tá? Eu coloco aqui todas esses valores aqui encontrados, tá? Aqui é o menos 2, aqui é o 3, e aí agora basta encontrar a solução. A solução é algo que tem que satisfazer as duas inequações ao mesmo tempo. Bolinha fechada no menos 2, bolinha fechada no 3. Observe que menos 2 e 3 estão em ambas inequações e vou achurar entre eles no meio de menos 2 e 3. E esta aqui é a minha solução. Quer dizer, solução é qualquer valor pertencente aos reais, tal que o meu x é maior ou igual a menos 2 e menor ou igual a 3. Tá certo? Pessoal, espero ter contribuído com vocês um pouco sobre inequações e o estudo de sinal de uma função do primeiro grau. Encontro vocês na nossa próxima aula e até mais!